Boa noite, amados irmãos aqui no templo. Boa noite também aos amados irmãos em casa. Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso amado Deus. Culto de domingo à noite. Convido a congregação a ficar em pé. Nós entoaremos o hino 154 com o título Firme nas Promessas. A igreja pode assentar-se. Amados irmãos, hoje é um dia que a igreja tira no círculo o dia do pastor. Toda a honra e toda a glória do nosso amado Deus. E orações para que os servos de Deus possam se conduzir sempre diligentemente, podendo assim pastorear o rebanho do Senhor. A leitura de hoje é em Apocalipse 7, de 9 a 17.
Apocalipse 7, de 9 a 17. O título é A Visão dos Glorificados. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Amém. Vamos pedir ao irmão Carlos Paz que nos eleve a Deus em oração. Santo Deus, Pai, se é a tua palavra, que é ajudada de maneira sucinta, Pai. Nós pedimos e entregamos esse doutor, já contamos os perigos que aparecem na palavra. O Senhor aceite o nome da nossa oração, Deus. Essa é o Senhor Jesus. Amém. Amém. Entoaremos agora mais um hino com o título A Fé Contemplada. Deus promete
convido a igreja a ficar em pé. É o nosso tempo de cânticos e também o momento do ofertório. E peço ao irmão Natan que nos alegre a Deus também pela oferta que vai ser comigo nesse momento. Deus nos faz mostrar as identidades, as faculdades, as premissas. Obrigado pelas presentes ter seguido, meu Deus, e nos ajuda a termos fé dia, cada dia, e fica com esta deixa para o coração, seja feito para o louvor da tua glória, cada um dos outros chegaram, aqueles que não chegaram para as partes, ó Deus, e ao final, deixe tudo para aumentar os nossos lares, tudo, e perdão por Cristo, aí agradecendo pela oferta, vai ser recolhido, que ela possa ser usada, Deus, para a tua obra, e que possa ajudar o Deus suprimento dos trabalhos da igreja de pregações, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Escalera ao cantar ao Senhor depois dos 77 do meio.
se um dia cair, prostrado não fica. Nós falávamos na mocidade acerca da tentação. Nós precisamos sempre estar firmes contra a tentação. Se vemos que não vai ter como defender, tem que falar com alguém. Fala com o pai, fala com a mamãe, fala com o pastor, fala com um amigo, que sei que às vezes o amigo ele vai até encorajar para você seguir naquilo, mas não tente resistir sozinho. A oração é a chave da vitória. Amém? Mensageiro da noite, o Rodinei. Boa noite, igreja. Eu merecia ser bem rápido. Quero ler com os irmãos. João 10, de 1 a 18. João 10, de 1 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. João 10, de 1 a 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome de suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele conhece a voz. Mas, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs estas parábolas, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvir. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quem tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê e o lobo abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa visto. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém retira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandamento recebi de meu Pai.
Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos mais este momento, mais este dia, mais um momento para cada um de nós. Por este momento que estamos aqui, subindo este lugar que a igreja reunida, para assim nos congratular uns com os outros, compartilhando a tua palavra, que mesmo possa se semear, ficar nos nossos corações, possa ser um bom instrumento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, dia do igual pastor, né? Eu quero começar falando um pouco sobre Gênesis. Gênesis foi onde tudo começou. O plano de Deus, ele começou a se desenvolver, de certa forma, a ganhar materialidade. Naquele momento, Deus disse: haja luz, e houve luz, haja terra, e houve terra. Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas. Deus também criou o homem. Mas o homem pecou. O homem pecou. Nós vemos isso em Gênesis 3:6. Mas não ficou por isso mesmo. Deus, ele, como nós estamos hoje a ver, Deus ele não matou o homem, Deus ele não deixou para lá. Deus ele não desistiu dos seus planos. Ele deu continuidade àquilo que ele tinha começado. Porque ele disse: o plano de Deus não pode ser frustrado, não são frustrados. Satanás não conseguiria frustrar os planos de Deus. E Deus providenciou o plano para resgatar o homem. O homem pecou, se distanciou da presença de Deus, saiu da presença de Deus, saiu do jardim do Éden, deixou ele de lá e não poderia ficar naquele local mais, pela desobediência que ele tinha feito com Deus. Gênesis 3:14 a 15. E de forma que o homem resolveu ir por outros caminhos e não pelo de Deus. Mas a Bíblia diz, João 3,16, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia diz que Deus amou o homem. E se Deus amou o homem, ele não poderia deixar o homem simplesmente por conta própria. E Deus providenciou um plano para resgatar o homem. E esse plano que Deus providenciou não foi assim da noite para o dia, ou seja, ele não matou o homem, ele não fez outro homem, mas ele resolveu resgatar aquele homem que ele tinha feito. Ele não desistiu do homem, embora o homem tenha desistido dele, mas ele não desistiu do homem. E nós vemos o plano de Deus no período edênico, com Adão, com os guerreiros, Deus tratando com o homem. Nós temos também os antediluvianos. Antes do dilúvio, Deus olhou para a terra toda cheia lá de pecado, os homens eram maus, e Deus olhou para a terra e quem que ele viu? Noé. Ele disse assim para Noé: eu não desisti do homem, mas eu vou acabar com todo o fôlego de vida que tem no terra. Eu vou deixar você e sua família, só que faz uma arca. E a Bíblia diz que Noé fez uma arca. Mas nesse período de arca, a qual Noé estava fazendo, Noé, posso dizer que Noé foi exemplo para aquelas pessoas, para aquela geração, e avisando para o povo do perigo que eles estavam correndo e não acreditar na mensagem que estava sendo pregada. Estavam se fazendo um barco num local onde não chovia, provavelmente não havia rios, grandes rios, porque a Bíblia diz que o jardim do Éden saía rios, pelo menos 3 rios, Rio Tigre, Frates, alguma coisa, em outro eu esqueci o nome agora. Então eles tinham uma noção do que era rio, mas uma chuva daquela proporção, como Noé estava anunciando, uma inundação daquele tamanho, que esperava, porque ainda não tinha havido naquela época. Então Noé, de certa forma, anunciou o Evangelho de Deus para aquelas pessoas.
E o pós-diluviano? O plano continuou. Por quê? Porque Noé tinha conhecimento de Deus. Noé, ele, de certa forma, ele conduziu seus filhos, os seus netos, os netos dos seus netos, de forma que Deus ele não ficou sem representante. Em momento nenhum, no mundo inteiro, Deus não ficou sem representação. Seja pela natureza, seja pelo homem, pelo falar de alguém, uma voz que se levantou, ergueu a voz e falava do perigo e falava de Deus. E depois nós tivemos os patriarcas, o período dos patriarcas, que também se fizeram representar, que Deus fez representar por eles. Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus e prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar, não abençoarei quem te abençoar, ser tu uma bênção. Ou seja exemplo para os outros. Que os outros possam ver em você E nós chegamos ao período da lei. Quem sabe? Nós vemos Deus tratando com o homem de uma forma educacional, levando o homem ao amadurecimento, para que o homem pudesse compreender a seriedade que foi o pecado, para que o homem pudesse compreender o perigo que é ofender a Deus, a desobediência, a falta de respeito, a falta de consideração por um ser que o criou, que Deus foi de vida, que deu tudo que o homem precisava. Simplesmente o homem, não contente com o que tinha, resolveu dar ouvidos a outras coisas, no caso a serpente, a Satanás, apresentada naquele momento. E nós vemos Deus se preocupando com o homem, e ele trouxe a lei, para mostrar mais especificamente que o homem estava errando. A lei ela serve para quê? Para salvar? Não. Mas para mostrar para o homem que ele estava pecando. De forma que o tempo passou, vieram os profetas e veio a graça. Como nós vemos hoje. Nós vemos que nesse pequeno relato histórico, nós vemos que Deus, o plano de Deus, ele é um plano de forma longânima, um plano paciente, que não tem pressa, Algumas centenas de anos se passaram, e Deus tem mostrado o seu imenso amor. Mas Deus, ao longo desses períodos, Ele deixou pessoas, digamos, conteúdos, para que o homem pudesse seguir. Pessoas responsáveis por tocar esse trabalho, por tocar o plano de Deus. E Romanos, vamos folhear a Bíblia durante um tempo. Romanos 3, 21 e 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo, ou seja, aqueles que ouviram a sua palavra, que acreditaram na mensagem na qual ele vem repetindo há centenas de anos. Que mensagem é essa? É que ele vai cobrar do homem, é que ele vai cobrar das gerações aquilo que foi proposto lá no Antigo Éden. Deus, no período da graça, ele usou uma ferramenta essa que nós vamos chamar aqui de igreja. Para quê? Deus, ele criou a igreja para louvor da sua glória também. Essa igreja é composta de homens, de pessoas, e o homem, ele foi feito para louvor da glória de Deus. Aí de repente vem Satanás, pega este homem que Deus criou para louvor da glória de Deus e torna esse homem um insulto a Deus, ofendendo o Criador. Em Atos 2, em Atos 2, 16 a 18, diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos, sobre minhas servas, derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. Aí ele segue. Ele diz que o nascimento da igreja foi uma profecia, foi feito lá no Antigo Testamento. Naquele momento a qual a igreja foi inaugurada, lá aqui em Atos, na descida do Espírito Santo, cumprimento de uma profecia. Então, 16. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí aconteceu a descida do Espírito Santo, eles falaram em língua, algumas coisas aconteceram mais. A observação que eu tenho a fazer aqui nesse texto é apenas uma, quando ele diz aqui: acontecerá que nos últimos dias. Que últimos dias são esses? Aqui está, aqui o pessoal que prega de vezes estranhas, fala baixando, mas acho que na Bíblia dele não tem essa palavra. Porque eles ignoram isso totalmente. Nos últimos dias, pergunta que eu tenho aí: nos últimos dias da graça ou nos últimos dias da igreja? Se for nos últimos dias da igreja, isso aí, a igreja já vai nascer. Se for nos últimos dias da lei, ela nasceu lá em Atos 2. Aqui a gente resolve o problema. E Deus inaugurou a sua igreja. O objetivo da igreja é glorificar a Deus. Efésios 1, 3 a 7. Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos séculos nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Aqui, o objetivo da igreja é glorificar a Deus. A obrigação da igreja é educar seus membros. Tito 2 e 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, santa, justa e piedosa.
educando-nos. Fala de educação, de conhecimento, de estudo, de cidade, de rever valor, de rever postura, né? De rever pensamentos. Educação, a educação ela leva o homem a melhorar como pessoa. Ela leva o homem a aprender a pensar, a dar valor aos valores de fato. E assim a criar todo o intelecto. E a igreja ela tem essa obrigação. Uma outra obrigação da igreja é evangelizar o mundo. A igreja lá em Mateus 28, os irmãos conhecem essa passagem muito bem, por todo mundo que pega o evangelho, toda a criatura. Em Atos 15, vamos lá para Atos 15. Atos 15, 13 a 14. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumprindo está estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando tu as suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde os céus. Pelo que julgo, eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Só até aqui. Nós vemos aqui, depois que a igreja foi constituída, esses homens ensinando outros irmãos a como se portar, e também a igreja local como se portar diante daqueles irmãos que não eram judeus. De certa forma, havia uma evangelização, uma educação, um esmero pela transmitir o conhecimento. Para isso, para que essas coisas acontecessem nos nossos dias, ou durante o período da graça, Deus, Ele deu todos aos homens. Já estudamos aqui na escola dominical sobre os dons dos homens. E Deus ele tem dado talento para que as pessoas possam fazer e executar os serviços. E às vezes as pessoas elas usam esses talentos a qual Deus tem dado para o homem, não apenas para fazer o bem, mas também para fazer o mal. E um grande exemplo disso, quando lá na época, depois que Caim pecou, que as gerações vieram, homens tiveram dois. E eu não me recordo do nome agora, mas ele não nada lá. Ele recebeu o dom de fazer objetos cortantes, né? Jubal foi de flauta, né? Então teve um irmão dele que fazia objetos cortantes. Ele trabalhava ferro, ele tinha todo um conhecimento, vamos dizer assim, uma prática para fundir os ferros, para fazer de forma que os objetos eram cortantes. Então, nós vemos aí o começo da indústria, vamos dizer assim. E Deus deu o talento para esse homem, mas ele usou da forma errada. E vemos também Deus dando grandes talentos para outros homens, como nós vemos Davi tocava harpa.
além de outros talentos. E a Bíblia diz que Davi foi chamado para a presença de Saul, porque Saul recebia um espírito que vinha atormentar ele. E Davi acalmava Saul com a sua arma. A música queria ser muito boa, ele queria tocar bem. Então Deus, Ele deu dons aos homens para fazer, para tocar o seu trabalho. E quando nós chegamos lá na igreja, nós vemos pastor, bispo e presbíteros. Também já falamos sobre isso aqui, o pastor Jeff falou sobre isso aqui. A antiguidade, a pessoa do pastor ela ainda não tinha nascido como é hoje. Na época da igreja, o pastor, a palavra pastor, ela se referia à questão do pastorear, pastorear ovelhas. Mas Paulo usa essa palavra, de certa forma, para um ofício. Como, por exemplo, Paulo ele diz para Timóteo, para que os bispos e os presbíteros pastoreiem a igreja de Deus. Então nós vemos que a palavra pastor, ela denomina um serviço, uma forma de fazer alguma coisa. Por quê? Porque Paulo diz para os bispos e os presbíteros que era o que a igreja no passado, naquela época, reconhecia. Pastoreio a igreja de Deus. Aí começou, de certa forma, a nascer a pessoa do pastor. No texto que nós lemos, João 10, nós vemos Jesus Cristo falando uma parábola. E ele diz que, na parábola, ele diz, vamos voltar para lá para ficar com as palavras. Ele recita, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, do aprisco das ovelhas, mas só pela outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Esse é o pastor das ovelhas. E se seguir um pouco mais, ele explica para os irmãos lá que não entenderam essa palavra, diz, olha, eu sou a porta. Eu sou a porta. Aí ele diz assim, lá no 7, Jesus, porém, afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus contou uma parábola, o irmão não entendeu que só a porta sou eu. Aí ele continua, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Aí mais a gente ele fala sobre o ladrão, aí ele diz assim, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Lá no versículo 3 ele diz assim, para ele, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Está falando do pastor. Aí, no versículo 11 ele diz assim, eu sou o pastor. Aí mais adiante ele diz assim, ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco. Aí a gente vai procurar no texto, e o pastor mesmo, onde é que ele está aqui? Já que Jesus é a porta, Jesus é o pastor, e quem é o pastor? O pastor aqui é o porteiro. O pastor é o porteiro. Por que ele é o porteiro? Porque o grande contratador disso tudo é Deus. Desde o começo, o plano é de Deus, a arquitetura é de Deus, o projeto é de Deus. As pessoas são apenas servos. As pessoas são apenas vasos, são homens que receberam dons para trabalhar no serviço de Deus. Nesse texto aqui, o pastor é o porteiro. Dizer que outra coisa é forçar o texto.
Então, mas não, isso não é desonra, não. Pelo contrário. Isso coloca nos ombros do pastor uma responsabilidade imensa. Vou contar uma coisa para vocês. Cheguei em casa, depois de fazer o almoço, era mais ou menos um pouco da tarde. A gente estava vendo um programa do Celso Portioli, esqueci o nome agora. Mas, tinha um camarada lá que cantava, eu gostava de um determinado cantor sertanejo. Aí o pregador pediu para ele cantar a música o cantor e cantor, até pastor, aí no final do tempo aqui, né? Não, é você, assim. Aí no telefone, a voz sai do telefone, ela vai, você o cantor que cantava a música, né? Aí eles começaram aquele negócio todo, né? Todo mundo pensava que era o cantor que estava falando, era o cantor verdadeiro, estava no telefone, fã do cantor. Aí todas as coisas disse, não, a partir daí, quem está falando é um comediante que imita a voz desse cantor aí. Aí eu, puxa, mas isso imita muito bem. Assim, né? Então veja só a responsabilidade do pastor. O pastor ele tem que. O som que sai da boca dele é o som que sairia da voz de Deus. Por quê? Porque as ovelhas que somos nós, temos que ouvir pela boca do pastor o som da voz de Deus, para que quando o Supremo Pastor chegar, a gente ouça a voz dele. Ou então, ficamos assim, uma questão mais prática, o Evangelho. Pregar o Evangelho, Senhor, ovelha de Deus, Senhor, eu compreendi o que tu falaste. Eu quero te aceitar como meu Salvador. E tem mais uma coisa. Eu sempre digo, o Evangelho só vive é aquele que é verdadeiro, aquele que fala a verdade. Aquele que fala a mentira, mesmo em nome de Deus, vai para o inferno, pastor e as ovelhas. Preocupação do verdadeiro é muito importante. Jesus disse assim: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós íamos no carro hoje com o Isaac. Aí o Isaac colocou uma música para mim e disse: papai, essa música é muito bonita, eu acho que essa música é muito bonita. Ele colocou a música, a gente ouviu isso, meu filho, essa música ela não presta para louvar a Deus. Não presta. Por quê, papai? Em primeiro lugar, essa música ela tem um sentido muito grande. É eu, Senhor, me santifica, me não sei o quê, me não sei o quê, me não sei o quê. É de Deus para mim, não é de mim para Deus. A música de mim para Deus é: bendito seja o Cordeiro, Santo, Santo, Santo. Esse é o louvor a Deus. E a música era só de Deus para mim, Deus para mim. A bênção é de Deus para me abençoar, Deus para me abençoar. Isso aí não presta para fora. Outro aspecto que eu falei para ele foi o aspecto sensual. Meu filho, essa mulher parece que ela tem um orgasmo quando ela está cantando. Não serve para cantar. E em seguida ele colocou outra música para mim. Eu falei para ele: tu está vendo a diferença que é dessa mulher cantando para essa outra cantando? É assim que a gente louva a Deus, não assim. Irmãos, o pastor, a obrigação dele pesa tanto nos ombros, porque ele pode perder o rebanho inteiro por conta de um grito. Tem um determinado ditado que diz assim: às vezes por falta de um grito a gente perde uma coluna. Às vezes por falta de um grito você perde uma igreja toda. Vou dar uma igreja para vocês. Não que as outras não tenham sido. Certo, pastor, no nosso movimento, pastor, que 50 anos na igreja. Eu era criança. Lá nessa igreja, as mulheres, elas não iam fazer uma coisa para a igreja, não, em short. Eu era criança, eu lembro disso. Tinha outras coisas mais que as mulheres não lembram, os homens não vestiam camisetas. Não vestiam, se vestia por dentro da camisa. Só. Esse camarada passou 25 anos acreditando na igreja. Ele saiu da igreja estava de calça comprida e vestindo camiseta. Ele não conseguiu sequer manter a vestidura das irmãs. E o mais sério de todos é que os pastores do movimento nem disse isso para ele. Aí eu pergunto: andou em quê? Prosperou em quê? E eu me
impressionante. Então, irmãos, Deus, Ele constituiu o pastor, a pessoa do pastor, com uma obrigação muito grande, um peso muito grande nas costas, porque ele tem que deitar a voz de Deus para os outros. Falar as verdades de Deus. E nós vemos que lá no texto que nós lemos, o porteiro. Alguém abre para mim aí, em 2 Timóteo 2,15. Em Apocalipse, enquanto isso eu abro lá em Apocalipse, 3,14. Mas vamos para primeiro, 2 Timóteo 2,15. O que diz lá? Por apresentar já Deus, seu louvado, com medo de se envergonhar, em minha palavra da verdade. Quem manteja bem a palavra da verdade. Que não tenha que se ver, mas não duas coisas aí, questão moral, é questão intelectual. Ser pastor não é para quem fala bem, para quem tem boa aparência. Engana-se quem assim pensa. Pastor é para quem tem conhecimento, para quem tem uma postura, quem tem um caráter. Você sabe quem foi o profeta Gago? O homem bíblico que foi Gago, que tinha problema na voz? Que aos nossos olhos ele não seria o que foi. Moisés, a Bíblia diz que ele era pesado de língua, não falou sobre a Deus, então Deus colocou o irmão dele no porta-voz dele, mas não tirou dele da responsabilidade do que ele era de fazer. Por quê? Porque ele tinha conhecido. Foi ele que passou o que passou. Foi ele que aprendeu lá do Egito. Não o irmão dele. Foi ele. E o problema da voz dele não impediu ou não subjugou o que ele conhecia. Pelo contrário, deu condições para ele fazer. E aqui em Apocalipse 3,14 diz assim: aonde da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz também, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem esse livro nem esse quente. Quem dera fosse frio ou quente. Esse anjo da igreja pode não ser o pastor. A igreja é a casa do pastor. Por isso que o pastor tem que ter essa experiência de Deus. Veja só a responsabilidade que é. O porteiro do pastor, ele cuida das ovelhas, assim como Cristo cuidou das suas ovelhas. Porque lá em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, continua neste dever, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Falamos aqui sobre o Evangelho genuíno. Esse aqui é um exemplo do Evangelho. Fala isso daí, porque isso daí vai salvar o povo, não é o outro Evangelho. Irmãos, se eu não acreditasse na Bíblia, eu achasse que o que a gente faz está certo, eu ia do outro lado. A gente canta mais alegre, pula mais alegre, faz um monte de coisa mais alegre. Eu estava lá. Porque a Bíblia me daria resposta para isso. A Bíblia não dá resposta para isso, pelo contrário. A Bíblia pede que eu ore por eles, para que eles tenham consciência e cumprir a palavra de Deus. Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, não toma só água, toma vinho também por causa do teu estômago. O pastor Paulo lembrou para mim: pode ler, como você não é impulsado, não dá, vou comprar, pastor. Vou comprar
Houve uma história. Os pastores passaram aqui pela igreja disse o seguinte, que um determinado pastor tinha uma taverninha. E uma das membros da sua igreja chegou e disse assim, isso era mais ou menos antes do almoço. Falou para ele assim, pastor, minha mãe quer falar com o senhor, ela está doente, está passando mal, quer falar com o senhor. E ele respondeu, olha, eu posso ir, mas só quando eu arrumo alguém para deixar aqui, aí eu vou lá com ela. Tá bom. Aí essa moça foi e voltou para o pastor, quero jogar ela em casa. Não, assim, eu deixo aqui, eu vou lá. Ela foi 3 vezes, aí quando foi mais. Aí o pastor foi lá, foi fechando, estava fechando a taverna dele, ele disse, mano, vou lá na sua casa agora. Na sua casa está recolhendo, o pastor, não precisa mais não. Minha mãe acabou de falecer. Ou seja, ele ignorou a função do pastor dele. A Bíblia diz que um soldado no exercício da função ele não perde tempo com outras coisas. Ele foi comissionado para aquilo. Então ele tem que fazer. Ele não pode perder tempo com coisas aqui na terra. Quando Paulo fala sobre a diáspora, que muitos foram para a diáspora, ele quer dizer que as pessoas abandonaram o trabalho de Deus, foram viver suas vidas. Foram viver suas vidas. Em vez de elas trabalharem, acreditarem que Deus ia suprir as suas necessidades. Tem certas profissões, você fala isso, o pastor André falava que tem certas profissões que não são na crente. Uma delas é descobrir advogado, porque advogado tem que mentir, vai mentir o diabo. Aí o camarada vai advogar as pessoas, vai advogar no compacto, vai resolver ele. Então, isso não é o papel do crente. Policial, porque o policial pode ser uma questão mais dos outros. Político, porque o político também mente. Todo mundo de olho é diabo. Não tem gente lá. E prosseguir. Cuidado. Educar, nós já falamos. Proteger. Timóteo 4, que é onde a gente está. Primeiro Timóteo 4,16, nós já lemos, mas só para repetir. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua neste dever, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a dos teus ouvintes. Cuidado, falar de Deus, fazer a igreja transparecer a palavra de Deus, é ter cuidado com ela. Mas ele também diz uma outra coisa lá em Efésios 4 e 5, ele diz assim: lá para Efésios 4 e 5. Vamos ao Senhor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é. Desculpe como se eu devo ter enganado aqui. Mas o texto que eu queria falar ele diz o seguinte: ser forte. Ser forte. Paulo ele fala para Timóteo, ser forte. Ser forte. Resiste às seduções, resiste a oba-oba, resiste a estímulo. Uma das coisas pelo qual Paulo fala a Timóteo, ele diz assim, lá no capítulo 4, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns aportaram da fé por obedecer aos espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ele também fala aqui em 2 Timóteo 3, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O período da graça faz parte do período do fim.
O tempo que nós estamos vivendo é um período difícil. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não é visível como era antigamente. Se tinha o Império Romano, se tinha muitas coisas, se tinha perseguições, hoje não tem mais. Hoje você faz as coisas achando que está correto, mas não está correto. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é terrível de morte. Um grande exemplo disso é a mulher que eu falei para você, que estava contando, se ela tivesse tendo um orgasmo. Tem homens também que fazem a mesma coisa. Parece que aquela música, ela serve para adorar a Deus, mas ela é um insulto a Deus, ela é um caminho de profanação, de serviço a Deus. E muita gente faz isso, ou porque quer, ou porque não tem conhecimento da verdade. Falei também que Cristo, ele é o contratador de todos nós, inclusive do serviço do pastor. O pastor ele não presta serviço, não foi a igreja que contratou o pastor para executar o serviço. Foi Deus que comissionou para fazer esse serviço. Então ele deve satisfações à igreja, sim. Deve sim. Deve fazer sessão todos os meses, deve trazer ao conhecimento da igreja os assuntos e decidir junto com a igreja os assuntos. Mas deve ter todo o cuidado para não deixar a igreja tomar as suas erradas. Aí entra a questão da corrupção, aí entra a questão da educação, aí entra a questão do esclarecimento. Deus, ele é o grande arquitetador do sistema. E como grande arquitetador do sistema, 1 Coríntios, Coríntios 3, para a gente caminhar para o final. Oito e 9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus edifício de Deus somos vós. O 8 diz: para o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus somos vós. Inclusive nós também. Deus ele vai dar o galardão cada um segundo o seu trabalho. Segundo o seu trabalho. Nós temos os músicos, nós temos os professores, nós temos os irmãos que oram, nós temos os irmãos que distribuem folheto, nós temos os irmãos que cuidam do clube bíblico, nós temos os irmãos das congregações. Deus ele vai atuar, cada um segundo aquilo que ele comissionou. Saibam que todos nós vamos comparecer diante de Deus. E o pastor mais ainda, porque o pastor ele cuida do ciúme de Deus. Qual é o ciúme de Deus? Igreja. A igreja. Deus ele não quer que nenhum se perca. Mas ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse trabalho foi dado à igreja. Quem preside a igreja? O pastor. Vejam só o peso que cai sobre o ombro desse homem. A igreja, ela vai ser apresentada diante de Deus. Efésios. Vamos lá para Hebreus, que é Hebreus 13:17. Hebreus 13:17. Isso. Hebreus 13:17. Obedecei os vossos guias e sede submissos
para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não estudem, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, obedecei as vossas vias, sede submissos para com ele, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar conta. Como quem deve prestar conta. E vai prestar conta a um ser superior a nós. Então pesa. Deus é justo, Deus é um ser santo, Deus ele quer aquilo perfeito. O pastor ele não pode errar. Não pode errar. Porque eu penso no pastor como um médico. O médico ele tem a vida das pessoas em mãos. O pastor ele não só tem a vida das pessoas em mãos, ele tem a alma e o espírito delas. O médico é que as pessoas morrem por propósito, elas forem são de vida no céu. O pastor é que as pessoas morrem de fé. Então é muito sério isso. E ele diz aqui, em Efésios 5, guarde esse texto, depois eu vou contar para ele. Efésios 5,17. Efésios 5,17 também, ele diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade. Vê se é isso mesmo. Efésios 5,27, desculpe. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você sabe o que é uma coisa santa e sem defeito? É isso que o pastor tem que apresentar para Deus. Uma igreja santa e sem defeito. Pense na sensualidade, uma igreja cheia de pessoas sensuais. Pense numa igreja onde se tolera, e descobrir mulheres com calça comprida. Igreja não é lugar de calça comprida. Igreja não é lugar de roupas sensuais. Não é. Por quê? Porque isso aguça o pecado dos outros. E quando você ignora isso, simplesmente você não tem respeito a Deus. Mentira. Eu já contei aqui que no passado as pessoas tinham respeito pelos pais dela, por exemplo, porque é o seguinte: o pai ensinava o filho, não fuma. Aí o filho cresce, conhece os amigos e tal, começa a fumar, e de repente o filho está lá na varanda fumando. Então o pai entra na porta e fala: e aí, mulher? Aí o filho ouve, o filho olha o tabaco. O pai veio fumar. Então o pai ensinou para ele que ele não se fazia. Chama-se isso de respeito, consideração. Então, quando você, do que é ensinado para você diante de Deus, que Deus pede para que você faça, que você faz, sabe o que? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, quando os meios visuais. Nós não temos como nos esconder dele. Esconder dos irmãos da igreja, não estão vendo, tudo bem, você pode ir no prazo mais que quiser. Mas dentro da igreja, não. Dentro da igreja, não. Não façam isso. Isso não diz respeito a Deus. E para a gente terminar, Efésios 17, 57, né? Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para colaborar com o que a gente está falando, Apocalipse 10, Apocalipse 16 e 15, para a gente caminhar para o final. E 15. Eis que venho como vem ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não dilua e não se veja as suas vergonhas. Deixa aqui, eu acredito que a gente precisa explicar muita coisa sobre ele, não, ele está dizendo isso. Em Apocalipse 10, 10 e 7 é uma coisa assim
assim, bem interessante. Mas no dia da voz, no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério é esse? Dizendo para vocês, esse mistério é a igreja. Foi anunciado. Então aqui nós temos inclusive algumas coisas, como por exemplo, mas no dia da voz do sétimo anjo, aqui nós temos sétimo anjo. Nós temos alguma coisa aqui em Apocalipse que nos coloca no marco da história. Também nós temos aqui, quando ele estiver para tocar a trombeta, ou seja, uma trombeta foi tocada, né? Temos que averiguar qual foi a trombeta, para que a gente possa nos situar no marco temporal. E a igreja está aqui, ó. A igreja está aqui. Ela foi anunciada pelos profetas. E essa igreja ela vai ser apresentada diante de Deus. Cabe ao seu responsável. O evangelho ficou a cargo da igreja toda, o anúncio. Então, o peso não cai somente sobre a pessoa do pastor, também cai sobre os nossos ombros. O texto que nós lemos lá, que fala que nós devemos obedecer ao pastor, Hebreus 13, 17. Quero deixar que não é apenas o pastor, a obrigação não é apenas do pastor com a igreja, mas a igreja também tem obrigação com o pastor. E o texto que nós lemos, obedecei aos vossos guias. Se nós temos o guia e nós não obedecemos ao guia, para que serve o guia? Sede submissos para com eles. Obediência é uma certa submissão. Eu não defendo obediência cega. Porque a Bíblia não prega obediência cega. Mas se está de acordo com a palavra de Deus, faça. Faça. Pois velo por vocês ambos como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria. Irmãos, nós somos pais, nós ficamos muito tristes quando nossos filhos nos obedecem como nos ouvem. Ficamos tristes. Porque nós estamos ali fazendo bem. E a pessoa não quer fazer do jeito dele. Isso é errado. Para que eles vão correr? O papai com a mamãe, né? Aí depois vem o cara, tem uns que vêm até frente, mas tem outros que nem vêm. Que devem para que façam isto com alegria. Para que façam isso com alegria. Sabe por quê? Porque se eles não fizerem isso com uma alegria, para fazer isso com alegria, não gemem. Por quê? Porque isto não aproveita a vós outros. Não vai ter proveito para vocês, igreja. Não vai ter proveito. Que proveito vai ter isso? Você vai ter um homem, de certa forma, ali, fazer porque foi se comissionado por Deus. Vai apresentar a vocês. Ele vai sofrer, de certa forma, passando certa necessidade, precisando de amigo, precisando de ajuda, precisando de alguém que apoie. E a igreja que andar loucos de Deus. Muitos pastores pegam a sua bagagem, colocam na mala e vão embora para outros cantos. Sabe por quê? Porque o evangelho, assim, quando a gente vai para o evangelho com uma pessoa que ela não quer ouvir o evangelho, poxa, o teu trabalho tu já fez. Agora o problema é dela. E tem muitas igrejas que passaram pastores, saíram pastores, porque não suportaram o jogo daquela igreja. Porque eles eram desobedientes, não ao pastor, mas a Deus. Porque eles não estão desobedecendo ao pastor, não, estão desobedecendo a Deus. Outra coisa, a Bíblia fala sobre a mordação, a boca do boi. O pastor precisa comer, precisa beber, precisa cuidar da sua família. Não deve que ele ganhe exorbitância de dinheiro. Porque o membro pequeno ele ganha o salário mínimo e vive. O outro ganha dois salários e vive. Então, pastor, ele precisa também dar uma olhadinha nessa questão. E se, digamos assim,
vivendo como as suas ovelhas, com aquilo que as suas ovelhas podem dar. Porque tem pastores que parece pastor, não o nosso movimento, né? Mas tem pastores por aí que sucam sua igreja. Tem um amigo que, em um certo momento, que a pastor comprou um sítio, comprou uma igreja, estava fazendo uma igreja exorbitante, mas outra igreja custou. Não importa aquela igreja, o pastor é todo para lá. E os mesmos mil de dinheiro. Por quê? Porque a igreja tem pão. A igreja tem pão. A igreja verdadeira é o dono. Deus. E as pessoas têm maior prazer. Hoje nós lemos no nosso editorial sobre o prazer de dar, sobre o prazer de ajudar, que aquilo nos alegra. E é isso, ver o pastor feliz, ver os irmãos felizes, ver uma igreja feliz. O que vai acontecer? A nossa luz vai brilhar. Nós vamos começar a ser vistos pelos outros lá fora. Por quê? Porque nós estamos cumprindo aquilo que Deus ordenou para nós. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus ordenou para nós. O pastor está fazendo o serviço dele e nós estamos ajudando. A igreja está fazendo o serviço dela e o pastor está ajudando. Então, possamos pensar nisso nesta noite, na importância que é o papel do pastor na igreja, a importância que é a igreja no vida do pastor. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. Escandal 222, estandões. Escrever pelos escritores, 222, adiante do irmão Rodney. Chama-nos
Pode se sentar. Então, realmente, hoje é um dia maravilhoso para as nossas vidas, como falamos pela manhã. Certamente, se eu fosse abrir espaço aqui, se nós fôssemos abrir, para cada um falar uma palavra para o pastor, para cada um colocar um pix na conta dele, certamente a fila ia ser grande, né? É verdade. Né, pastor Paulo? Recebo. Então, pode os irmãos peguem depois o pix dele, transfiram uma grana para ele, que é isso, você tem um monte de mão de vaca aí, né? Graças a Deus por isso. Então, quem sabe a data, fora horas e horas, quem sabe a data quando nós recebemos o pastor aqui, que ano? Quer um chocolate? Aqui é o chocolate. Eu sei que vocês querem que eu fale na frente, porque todo mundo sabe, né? Foi em 2019, né? Julho ou julho? Agosto? Que dia? Errou! É assim que a difusora fala? Não, foi 19 mesmo, foi em julho, né? Não me fala de agora. 13 mais ou menos. É assim, 13, 14, acho que é essa data aí. E graças a Deus nós temos aqui recebido o pastor. E somos muito gratos ao Senhor por isso, né? Nesse exato momento nós vamos trazer a mocidade que vão fazer o seu trabalho nesta noite, pastor. Vamos ver se eu consigo achar alguém qualificado para esta vaga. Boa noite. Boa noite. Nesse dia eu estava procurando emprego. Aí eu tenho que perguntar se vocês têm uma vaga ali para mim. Olha, nós temos aqui a vaga para o pastor. Vai, pastor. Eu gosto assim. Eu sou uma pessoa muito atraente, eu sou elegante, uma pessoa legal, e me dou bem com as pessoas. E também, quando eu falo com essas pessoas, elas se emocionam com muita felicidade. E batizando é fácil, né? É só ficar aqui na frente, ver a Bíblia, dar uma oportunidade de todo. Aí também, eu brigo com mulheres e as mulheres, e ela vai ser, sabe, um poder de conversar com as pessoas. E também é por isso, né? E assim, como você as pessoas. Desculpa aí, moço, mas não dá assim, não. Mas não é tão simples assim, não. É só chegar aqui e dar uma oportunidade para as pessoas falarem. Mas não é uma pessoa que tem que cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. Ele precisa visitar, orar por elas, sempre que uma geração por elas, aconselhar e até mesmo resolver conflitos. Nossa, pensei que você faz uma mulher tão fácil. Se for assim, eu não quero. Tem que pôr também a gente na vida dos outros. Não, não quero. Muito obrigado. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou procurando uma vaga de emprego. O que você tem para me oferecer? Nós temos aqui em primeira mão a vaga para pastor.
pessoas, ganha muito dinheiro, essa vaga já é minha. Nossa, isso tá muito enganado. Mas toda essa pessoa falando, não. Você tá muito enganado. Mas toda aquela pessoa mais humilde, zeloso, que tem que cuidar dos obreiros, cuidar da igreja. E além disso, que o pastor não está aqui não para ser servido, mas para servir a Deus. E além disso, a nossa igreja só tem 20 membros. Só isso? Não. Quer dizer que eu vou ter que ficar ouvindo um monte de gente no pé do meu ouvido, sem ter o mínimo de reconhecimento? Eu nasci para ser famoso. Eu não quero esse emprego, não. E cada um que aparece. Boa noite, glória a Deus, aleluia. Boa noite. Eu vim para a casa do pastor e eu queria saber quanto é o salário. Assim, realmente, não é assim que funciona, não, moça. Não, bem, olha só, eu sou crente há muito tempo, sabe? Eu fiz faculdade, eu sei teologia há 4 anos, eu estudei para isso, eu me preparei para isso. Então, eu quero saber se vale a pena investir meu tempo nisso. E qual seria a pretensão salarial? Olha só, eu tenho que ter um estilo de vida boa. Então, eu tenho que ter roupa de gripe, eu tenho que ter jantares para ir, tem gasolina, eu tenho que trocar o carro todo ano. Então, eu acho que por baixo, para começar, R$ 20.000. 20 mil. No mínimo. Moça, você está muito enganado. Mas eu não tenho que ver isso, não. Não, você está muito enganado. Mas todo menino que recebe mais de um bom salário, ele conseguir conviver com a sua família e trabalhar na obra. Mas tem vezes que nem salário ele ganha. Por que você está doido, né? Eu não investir meu tempo com isso, não. Poxa, nunca achei que seria tão difícil achar alguém qualificado para esse trabalho. Filha, Quem está falando? ei filha, não temas, sou eu, o eu sou, o Deus que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há. E o que o senhor quer de mim? Primeiro, eu quero que tire essa placa de emprego, Mas por quê? porque ser pastor não é uma profissão, e sim um dom. É algo tão divino e tão sublime que eu pessoalmente os escolho. Eu os capacito para levar paz, esperança e a mensagem de salvação a toda a humanidade. Para ser pastor, é preciso dar bom testemunho e renunciar sua própria vida para cuidar das ovelhas que eu as coloco em seu caminho. Ser pastor é ter o coração puro, é ter paciência, ser tolerante, carinhoso com as pessoas em sua volta. Ser pastor é ter o coração aberto para se relacionar intimamente comigo, ter ouvidos abertos e me ouvir, e se entregar a mim, para que eu possa usá-lo para fazer a minha palavra e levar a minha palavra de restauração àqueles que precisam. Eu escolhi pastores para o mundo inteiro, e nessa igreja eu estou presente, e já escolhi um pastor juntamente com a sua esposa, que me obedecem, me buscam e me adoram, e tem todas as qualidades que mencionei. Eu fico feliz em dizer que este é o meu filho, e chamo pelo nome, Paulo Sérgio. Então, essa pequena homenagem que a gente faz para o Dia dos Pastores, o Dia do Pastor, em especial o nosso pastor da igreja, pastor que muito nos edifica com suas palavras, muito nos exorta. E eu posso abrir um parênteses, eu acho que o pastor Paulo é um pastor que nos traz amizade. Ele nos dá essa simplicidade do Evangelho, essa simplicidade de amor a Jesus. Então eu considero Jesus meu melhor amigo. E a gente aprende que o pastor ele é um representante de Cristo na igreja local. E o pastor eu considero ele meu amigo. E isso é um sinal que ele nos aproxima ainda mais de Cristo. Feliz dia do Pastor.
Realmente. Agora nós vamos ouvir uma poesia da irmã Irene. Boa noite aos irmãos. Vamos dar continuidade às homenagens ao anjo do Senhor que está aqui conosco, na nossa igreja. Querido pastor, hoje é um dia especial. É um dia para recordar decisões, vitórias, para lembrar também das falhas e aperfeiçoar as qualidades, para renovar votos, para curtir o tempo que passou, para relembrar bons momentos, para sorrir ou chorar. Mas acima de tudo, hoje é o dia de saber que você foi escolhido por Deus. Toda a história da tua vida, todos os momentos, as oportunidades em que todas as noites difíceis e também nas mais tranquilas, Deus esteve presente. Ele sabe quem é você, te conhece desde o ventre, sempre teve um plano para você. E Jesus morreu por você. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe, querido pastor, nunca esqueça que apesar de ser pastor, você também é ovelha. E o teu pastor é alguém maravilhoso e benigno. O teu pastor é tardio em irar-se e guiará você por veredas tranquilas. Mesmo em meio do vale da sombra da morte, não tema, é só seguir o seu pastor. Ele te livrará do laço do passarinheiro, e sobre as suas asas você encontrará segurança. Ele vai em busca de uma única ovelha, porque ama a cada uma individualmente. Pastor, se um dia sentisse só, uma ovelha desgarrada, fraquinha ou solitária, em meio ao grande rebanho, lembre-se que ao lado do bom pastor nada te faltará. Parabéns, pastor, que a alegria deste chamado brilhe mais e mais em seu coração, e que outras ovelhas sintam a influência positiva de uma vida transformada, não por esforços humanos, mas pelo teu grande amigo Jesus, pelo teu grande amigo e Salvador Jesus. Estamos com você. Conte conosco nesse ministério especial. Com carinho, e aqui eu vou citar, o nome da nossa igreja. Com carinho, família Shalom. Obrigado. Obrigado, Padre. É bem que ó, vai pegar aquele negócio. Graças a Deus por isso, Bem, aqui vai as minhas palavras, representando o corpo diaconal da igreja, irmão Wallace, irmão Badinei, e a todos os irmãos aqui. E agradecemos, pastor, a sua presença em nossas vidas. Certamente, quando foi em novembro de 2018, nós reunimos aqui na igreja e orando ao Senhor para que Deus mandasse um pastor para nós. E os irmãos sábios selecionamos 12 nomes. 12 nomes foram selecionados, 12 pastores. E cada um melhor do que o outro. E os 12 nomes dos 12, todos nós queríamos um aqui conosco. Porque se estava na relação dos 12, não estava só para participar, mas estava certamente porque Deus queria que fizéssemos essa peneira. Não nós, mas o Espírito Santo colocou pastores
e nos aconselharam como deveria ser feito, e assim foi feito. E graças a Deus por isso, depois de todos os 12 passados, fechou-se o filtro de 6, 3, e depois 2, e depois 1, e o pastor realmente, que Deus nos mandou, foi o pastor Paulo Sérgio. Homem libado, homem que cuida da sua família. Ontem no finalzinho do ensaio do louvor, nós trocamos algumas palavras de gratidão a Deus, que tem nos mandado um homem realmente arrojado, corajoso, diferente, vai para cima, esse tempo todo que está conosco. E graças a Deus por isso, né? Temos assim a gratidão, pastor, tê-lo como nosso cuidador, né? Eu acho que a palavra que cabe mesmo é cuidador, né? Que o cuidador, ele dá vacina, ele dá remédio, ele faz massagem, ele fala uma palavra de exortação, ele corrige. É cuidador. É cuidador de quem? Cuidador das ovelhas do Senhor. E somos felizes por ter aqui conosco. E que Deus é quem sabe quanto tempo vai durar esse relacionamento. E se Deus quiser voltar, se Jesus quiser voltar logo semana que vem, não tem problema. A gente vai deixar o pastor aqui cuidando, mas a gente vai subir e vai, né? E graças a Deus por isso. Então, daqui a pouquinho nós vamos nos reunir ali. Foi o assunto, a comunicação foi feita mais entre as mulheres, né? Entre mim, o Ócio e o Valdinei, para que hoje à noite nós vamos fazer não é muita panela, não, é comida mesmo, feita agora à tarde, para encher o bucho. Tem porco, tem carne, tem salada de atum, tem suco, tem pudim, etc, etc, etc. E graças a Deus por isso, né? Vou chamar o Isaac aqui, chamar a Marinei, representando as senhoras, né? Vou chamar o Ócio aqui, representando o diabo. E chamar o pastor também. Aqui em cima, né? Vamos para cá para cima, eu falo daqui, vocês sobem aqui, né? E chamar o pastor. Prepara aí o flash para ter as fotos, né? É vocês três que vão pegar. Né? Esse presente aqui tem contribuição do corpo diaconal, contribuição da mocidade, contribuição de toda a sociedade feminina da igreja, né? E graças a Deus por isso, né? Eu fui o responsável de coletar a finança, né? Eu trouxe as notas fiscais para mostrar para os irmãos, né? Mas estou direitinho aqui. Fui numa livraria, aqui tem uma Bíblia muito bonita, né? De letra grandona, que ele gosta de letra grande. E eu acho que ele vai mais gostar nessa bolsa aqui da loja Ingrid, né? Ele sonhava com essa camisa, e graças a camisa, não. Sonhava com esse blazer aqui, da cor que ele gosta. Então, uma voz passa para lá, vocês três lá, entrega aí o presente aí. O nosso pastor. Não pensa que é porque eu tenho olhado mais velho da igreja. Vem com vocês aí, está aqui o microfone. Nós, jovens, todo mundo na sociedade e na igreja, eu gostaria muito de agradecer, gente, por esse presente, né? Particularmente eu quero me agradecer por estar desde o início do seio, nos apoiando, né? Deixando os dias aqui na igreja, talvez mais leves, eu acredito ser sempre muito brincalhão, mas também na hora certa os seus conselhos, né? Edificantes, que fortalecem e também me mantém e nos mantém a igreja nos caminhos do Senhor. Então eu gostaria de agradecer por tudo que o Senhor tem feito pela igreja, por estar acompanhando a nossa evolução, conhecendo mais Jesus, enfim, que eu tenho a lhe agradecer muito. E seu presente. Em nome da sociedade feminina também, eu quero agradecer, né, por todo esse tempo. E eu costumo dizer que é de Deus e sempre estar aqui conosco, né? Chegou o momento em que a nossa igreja estava muito precisando, né? Com o seu jeito de pastorear, né? A sua forma de fazer o trabalho. Então, nós estávamos precisando de Deus para ouvir as nossas orações e enviou o Senhor para cá, para essa igreja. E tenho muito a agradecer, né? Gostaríamos de estar presenteando coisas melhores, né? Mas a condição é
ministério que é tão grandioso. Bom, muito obrigada. Pastor, o que vale a pena é a sua simplicidade. É viver com o que a igreja oferta. Não é que não é muito. Sem exigir nada em troca. É porque viver como uma família de 4 não é muito fácil. E brincando, apesar que isso foi criado com um pão de pimentão, mas como diria assim, o carisma, a simplicidade, e essa palavra que eu não encontro agora, como o senhor se sensibiliza, para mim isso me ganha, porque senti, por exemplo, como o pastor Jeff foi embora, como o senhor sentiu. Então, a gente é duro, a gente brinca, mas a gente sente confiança na sua presença aqui. Eu espero que o seu ministério seja um ministério bem bom aqui com a gente. Né? Repreenda quando for preciso. Né? Talvez a gente naquele momento possa não entender, mas a gente vai saber refletir. E estamos todos prontos aqui. Desde as crianças, a Úrsula, até a Zizi, pronto a lhe ajudar. Aliás, o Senhor é que nos ajuda aqui no ministério. Porque o ministério é da igreja. O Senhor pode estar aqui hoje, mas não está. A igreja continua. Obrigado por tudo. Boa noite, igreja. Agradeço a Deus pelas homenagens, né? E são tantas emoções, né? Que a gente tem vivido, né? A ida do casal, né? Jeff e a irmã Judy, e a falta que eles nos falam, né? E agora ainda não é a despedida, né? Eu não sei quando vai ser, mas Deus ele sabe. Então são momentos que a gente vai lembrar para sempre, né? Homenagem. É sempre bom a gente receber presente. Não é pecado, mas é uma dádiva de Deus, presente de Deus. E eu vou guardar com carinho e recordar também esse momento tão importante para o pastor. A igreja reconhece, né? Seu ministério, e o ministério ele não é somente meu, se não fosse a minha família e os meus irmãos. Né? Eu continuo pedindo a oração dos irmãos e saúde, Deus tem me dado, a gente adoece de vez em quando, né? Mas Deus ele sempre tem nos curado, isso faz parte da vida. E que Deus possa acrescentar ainda anos e anos de ministério, se assim for da vontade dele, né, aqui na Shalom. Eu já estou chegando já com 5 anos, né? Parece que foi ontem, né? Mas foi 5 anos que se passaram muito rápido, né? Mas eu agradeço pelo convite dos irmãos, pelos nossos irmãos queridos que já foram na nossa frente, né? Alguns já estão com o Senhor, nem sente falta, né? Mas agradeço pela presença dos irmãos que hoje estão conosco, né? Somando no ministério para a honra e a glória de Deus. Amém? Amém. Os amados têm pé? Oi? Nós vamos Nós vamos orar e em seguida vamos fazer uma degustação de várias comidas gostosas. Então,
Amado Pai Celestial, obrigado a Deus por mais um momento de gratidão, por termos o Teu servo, pastor Paulo Sérgio, conosco. Obrigado a Deus porque temos aprendido com ele, tem nos ensinado. Que continuamos assim, ó Deus, se for a Tua vontade, até que volte. Obrigado, Deus. Agora abençoa o nosso alimento, abençoa cada irmão que contribuiu, aquele irmão que não pôde contribuir, mas que orou. Obrigado a Deus. Que ano que vem possamos nos mobilizar ainda mais para honrar o Teu servo, Deus, que tem todos os nossos merecimentos. Em nome de Jesus, amém.